presidente, senhores deputados presentes aqui nesse momento. Eu venho à tribuna, senhor presidente, para falar sobre o Comperj. E eu gostaria de iniciar essa fala sobre o Comperj perguntando não só para os presentes aqui no plenário, que são poucos, mas perguntando para as pessoas que estão nesse momento em casa assistindo a TV Alerj, se elas sabem o que é isso que eu tenho na minha mão. Que dispositivos são esses que eu tenho em mãos? Bom, um desses dispositivos é responsável pelo lançamento de balas de borracha, que são as balas utilizadas pela Polícia Militar nos distúrbios. O outro dispositivo é um dispositivo de lançamento de gás lacrimogêneo. E vocês poderiam perguntar, mas o que a deputada Janira Rocha está fazendo, né, com esses restos de armamento? O que esses armamentos estão na mão da deputada, né? Isso é da atividade da deputada, esses restos de armamentos? Não, não é da minha atividade. E nem é da atividade dos trabalhadores do Comperj. Como todos sabem aqui, essa casa, até antes de eu estar aqui, aprovou, um empreendimento, a realização de um empreendimento, que é um empreendimento federal, ou seja, que envolve a Petrobras, que envolve o governo do estado, que envolve empreiteiras, que envolve os municípios que estão no entorno do empreendimento do Comperj, que, como o próprio prefeito de Itaboraí, o Elio, colocou muito bem, quero aplaudi-lo aqui por isso, nessa última semana na grande imprensa, era um empreendimento que ia para aquela região para fomentar desenvolvimento, como é o discurso do governo aqui em relação à maioria dos empreendimentos que nós aprovamos. E eu acredito que quando essa casa aprovou, a realização, os incentivos, enfim, tudo que foi necessário para a implementação do Comperj naquela região, aprovou pensando que estava abrindo postos de trabalho e que estava fomentando desenvolvimento naquela região. Mas a realidade nesse momento no Comperj é outra realidade completamente diferenciada. Aliás, eu acho que nós deveríamos ter olho para uma matéria que foi feita, que foi colocada na imprensa hoje, sobre a abertura de uma CPI da Petrobras. E aí eu, muito humildemente, gostaria de falar aqui, a partir de quem cumpre o seu dever constitucional de fiscalização, e eu estou em Itaboraí, acompanho a movimentação do Comperj, desde o início do meu mandato, com o simples objetivo de fiscalizar, já que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro diz que nós, deputados, devemos fiscalizar os empreendimentos, enfim, aquilo que é feito dentro do nosso Estado. Mas o que eu, humildemente, da minha postura fiscalizadora, observo em Itaboraí, não é que lá esteja acontecendo aquilo que era o objetivo inicial desse empreendimento. O objetivo inicial do desenvolvimento da região, da abertura de novos postos de trabalho, de se fomentar o crescimento das cidades do entorno, de se construir hotéis, casas, escolas, hospitais, não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, o próprio prefeito da cidade, o prefeito Elio, foi à imprensa essa semana e disse, espera aí, aqui vinha um complexo petroquímico que ia abrir mais de 50 mil postos de trabalho. Agora nós temos uma hidrelétrica que não tem nenhuma condição de trazer aquilo que foi colocado no início. E a própria prefeitura vem sendo atropelada pelos acontecimentos e pelo que está acontecendo lá dentro. Não é palavra minha, isso é palavra do prefeito de Itaboraí. E estive no Ministério Público, do Trabalho, em Niterói, acompanhando os operários essa semana, e ouvi dos procuradores do Ministério Público do Trabalho que há 5 anos atrás, falia uma empresa dentro do Comperj, fechava uma empresa que agora é normal, em um mês, falirem 4, 5 empresas, ou seja, as pequenas empresas de dentro do Comperj estão falindo. Só as grandes empreiteiras, só as grandes empresas do Comperj estão conseguindo segurar a situação
né, que está colocada lá dentro, que está posta lá dentro do Comperj. Então, por quê? Eu não sei por quê, mas eu acho que essa casa deveria se preocupar em saber por que as empresas, né, médias e pequenas do Comperj estão falindo. E por que nós deveríamos saber? Porque isso significa que o plano inicial de desenvolvimento daquela região, e mais do que isso, do estado e do país, porque seria o maior complexo petroquímico do nosso país, que isso está comprometido, isso foi comprometido entre a sua aprovação, a sua construção, né, que ainda não se deu, e o Comperj está com a sua construção atrasada, com o seu processo de implementação atrasado, e durante esse processo, ao invés dele ser construído, dele ser fomentado, dele trazer a riqueza que foi proposta, ele está falindo empresas. E mais do que isso, ele está falindo a cidade de Itaboraí, ele está falindo aquela região, os municípios que fazem parte, né, daquele consórcio de municípios que num primeiro momento estava dentro desse processo de construção. E mais do que isso, o lado mais pobre, digamos assim, o lado mais sensível, o lado, enfim, com menos capacidade de reação, quem é esse lado? São os operários do Comperj, porque a grande maioria dos 30 mil homens que hoje trabalham dentro do Comperj, mais de 50% desses homens não são do estado do Rio de Janeiro, são de outros estados, na sua grande maioria de estados do Nordeste. Então são pessoas que não têm uma capacidade de reação, né, porque estão longe das suas casas, das suas famílias, da possibilidade de se virar, caso venham ficar sem os seus empregos, sem os seus salários. Me lembro, inclusive, uma matéria que foi feita pelo ex-deputado Gabeira na Globo News, mostrando, por exemplo, a população de rua em Macaé, que cresceu sobremaneira. Quem é a população de rua em Macaé? A população de rua em Macaé são operários que vieram do Nordeste para trabalhar na Petrobras, lá em Macaé e ali naquela região petrolífera, e na medida em que foram sendo demitidos e não foram amparados pelo Estado e pelas prefeituras e por quem de direito, esses trabalhadores acabaram indo parar na indigência e nas ruas. Hoje estão jogadas drogas ao álcool e à indigência. E é isso que vai acabar acontecendo lá em Itaboraí, se nós não entendermos aqui que o problema que está acontecendo nesse momento, a greve dos operários que completou 30 dias, né, não é um problema de polícia, não é um problema. A greve do Comperj é um reflexo da falência do Comperj. A greve do Comperj é um retrato da falência de um projeto que se iniciou propondo uma coisa ao Estado do Rio de Janeiro e que hoje não cumpre com isso. E aí quem é que fica com ônus? Fica a Polícia Militar. A Polícia Militar fica de mazinha, né? Porque é a polícia que tem que ir lá conter, né, os trabalhadores que estão lá, né? E não só à mercê da falta de atitude das empresas, mas inclusive tem que ser denunciado aqui também. E acho muito bom que a greve dos garis mostrou a qualidade da maioria dos sindicatos que existem hoje, que a grande maioria dos sindicatos hoje são sindicatos pelegos, sindicatos vendidos, sindicatos que representam muito mais os interesses dos governos e dos patrões do que dos próprios trabalhadores. A greve dos garis mostrou isso. Mas não foram só os garis que estão passando pelo problema da sua direção sindical se preocupar mais com o seu bolso do que com a realidade dos trabalhadores. Lá em Itaboraí também tem um sindicato que está mais preocupado com a realidade do seu bolso do que com os trabalhadores. E hoje eu posso dizer para vocês, porque estou lá dentro, que a grande demanda dos trabalhadores não é nem contra as empresas, mas é contra o próprio sindicato, que não permite que os trabalhadores falem nas assembleias, que coloca seguranças armados para agredir trabalhadores, que sequestra carros para impedir que a oposição possa falar lá nas assembleias e naquela região. Concedo uma parte ao deputado Tiago Pampolo. Bom, deputada Janira, eu gostaria de me associar à sua luta, né? Tenho acompanhado ainda aqui à distância o que vem acontecendo em Itaboraí e causa muita estranheza você ter de um lado trabalhadores e do lado adversário, sindicato que deveria fazer o papel de defensor dos trabalhadores, mas que mascaradamente está usando a sua qualidade de sindicato para, enfim, criminalizar uma atividade justa, que é reivindicar melhores condições de trabalho e salário. Eu acredito que o meio termo, o bom senso, tem que prevalecer sempre, né? Não é uma vez ou outra, sempre.
E apesar de eu não ser sindicalista, apesar de eu não ter um histórico de militância em defesa do trabalhador, sempre que eu posso tenho me dedicado para ajudar, mas não tenho esse histórico. Apesar disso, eu me sinto muito entristecido de ver o que está acontecendo lá, o massacre a que os trabalhadores estão sendo submetidos, e não ver uma sensibilização por parte da Assembleia, por parte do governo, que por mais que não tenha legitimidade direta de atuar por ser um vínculo empregatício em decorrência dos contratos que foram firmados pela Petrobras, eu acredito que nós, como agente público, devemos estar acompanhando de perto, porque o que está acontecendo lá é crime, o que está acontecendo lá é pancadaria, o que está acontecendo lá é humilhação, né? É submeter o trabalhador a um tratamento indigno, né? Então eu peço, né, que a casa volte a debater esse assunto com mais detalhamento, que a gente reedite a comissão que existia aqui na casa através da presidência do deputado Robson Leite. Vou formular esse pedido aí ao deputado Paulo Melo, para que nós possamos discutir com mais tempo, com mais detalhamento, para que a gente possa entender o que está acontecendo, esse complexo de interesses divergentes, e a gente possa ajudar aqueles trabalhadores da nossa maneira, dentro das nossas limitações. Agora, não dá para quase 30 mil trabalhadores serem acharcados daquela maneira, serem maltratados daquela maneira. E aí a gente vê, hoje, a gente tem uma notícia que nos deixa animado, né? Ontem o chamado Blocão se rebelou e conseguiu emplacar uma matéria importante, onde vai colocar em xeque a Petrobras e contratos firmados por ela. Então, já que o PMDB fez parte desse blocão, já que o PMDB se envolveu para que aquela matéria fosse aprovada ontem, eu peço para que os deputados do PMDB daqui da Assembleia, né, se associem a esse movimento do PMDB lá no Congresso, e devido à diferença de proporção aqui na Assembleia, é uma excelente oportunidade da gente estar, de certa forma, solidarizando com a bancada do PMDB lá. Então, os deputados do PMDB aqui, que é a nossa maior bancada, né, siga a mesma linha que o PMDB do Congresso e venha fazer parte dessa luta, que não é contra a Petrobras, mas é em defesa de trabalhadores que estão sem condições de se defender. Então, parabéns pela sua luta e me associo. Bom, eu agradeço, deputado. Meu tempo terminou, eu só para essa mesa 1 minuto para concluir. Queria dizer o seguinte, que eu acho que seria maravilhoso que, como foi colocado aqui pelo senhor, deputado, que a casa pudesse reeditar a comissão para acompanhar e fiscalizar a situação do Comperj. E aí significa fiscalizar a ação da Petrobras, fiscalizar a ação das empreiteiras, fiscalizar a ação, inclusive, do sindicato, né? E eu quero dizer aqui que nosso mandato está organizando, né, um conjunto de denúncias, e nós vamos acionar o sindicato na OIT por práticas antissindicais. Por quê? Porque a ação do sindicato tira a capacidade de defesa dos trabalhadores de poder construir uma ação política para poder dialogar de igual para igual com as empresas. Porque o certo nesse momento era estar com as empresas, né, levando o debate com as empresas pelas reivindicações dos trabalhadores. Agora, na medida que o sindicato militariza a greve, são 2 operários feridos a bala, né? São pessoas agredidas, carros de som sequestrados, né? Pessoas presas dentro do sindicato com armas raspadas. O que está acontecendo em Itaboraí é muito grave, pode sair uma morte, né? Então, as pessoas que se preocupam com as mortes, como nós vimos aqui na questão do cinegrafista, justamente, espero que se preocupem também com os operários, né? Porque o que está para acontecer em Itaboraí, e hoje foi um retrato disso, é muito grave. E acho que veio a bom termo, né? Eu sei que tem toda a questão eleitoral, política, de disputa, mas acho que vem a bom termo se colocar assim uma lupa sobre a Petrobras, sobre o que a Petrobras está fazendo aqui, por exemplo, na Baía de Guanabara. É um absurdo. As ilhas todas da Baía de Guanabara
Guanabara tomadas pela Petrobras sem nenhum tipo de fiscalização do Estado do Rio de Janeiro. Os rebocadores aqui parecem você passa pela ponte Rio-Niterói, você vê uma cidade à noite. São rebocadores com tamanho de edifícios acesos na Bahia como um todo. Quem fiscaliza hoje a ação da Petrobras na Baía de Guanabara? Quem fiscaliza o que ela faz em relação às populações ribeirinhas, aos pescadores e aos moradores do entorno da Baía de Guanabara? Então, tem muita coisa acontecendo aqui que é de responsabilidade da Petrobras e que a Assembleia Legislativa, por mais que a Petrobras seja, né, na escala federal, mas o Estado é nosso, o Rio de Janeiro é nosso, a Baía de Guanabara é nossa, o Comperge, os municípios daquela região são da nossa responsabilidade a fiscalização. Nós não podemos deixar aquela praça de guerra com trabalhadores sendo agredidos a bombas e a bala de borracha e achar que isso é normal. Então, eu agradeço a intervenção do deputado, acho muito importante reeditar essa comissão, acho muito importante a Assembleia ir a Itaboraí e ver o que está acontecendo. E não é um debate de partidos, né? É um debate aqui da casa, é um debate de diferentes parlamentares. Tem parlamentares na região que precisam colocar a cara, que precisam ir lá ver, né, o que está realmente acontecendo para a gente chegar para os trabalhadores e apresentar uma solução. Nós não podemos esperar acontecer uma morte para aí sim, com a repercussão de uma morte, correr atrás do prejuízo. Não, acho que não é isso que aqueles trabalhadores merecem e não é isso que a população de Itaboraí e do entorno merece. Então, agradeço, peço desculpa ao presidente pelo tempo, né, peço desculpa a vocês também e muito obrigada.